é sexta-feira, dia de podcast o Regional Tour. E para hoje nós temos um convidado mais do que especial, Pablo Schumacher, que é um dos proprietários do restaurante Casa Bela, do Grupo Casa Bela, mas que hoje veio para conversar sobre um assunto diferente, né, Pablo? Pablo também é presidente do Contour e vai contar um pouquinho para a gente sobre os bastidores do turismo aqui da cidade de Olambra. Pablo, seja muito bem-vindo. E vamos começar um pouquinho, então, explicando para o pessoal de casa o que é o Contour. Bom, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal aí que está assistindo a gente também. Vamos conversar um pouco sobre esse órgão que é tão importante, né, para o turismo na nossa cidade. Então, o Contour, ele é um conselho, né, formado por membros da iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, para discutir e propor sobre o turismo no município, né? É um conselho, no fim, que ele é deliberativo e consultivo. Então, o que significa isso, Pablo? Exatamente, aí que tá. Enquanto muitos conselhos são somente consultivos, ou seja, eles apenas apresentam sugestões, o Contour, ele tem também um caráter deliberativo. Ele pode decidir, por exemplo, aonde deve ser aplicado um recurso que vem para uso exclusivo do turismo, como o recurso do DADTUR, que é um recurso estadual, né, de uso exclusivo em obras do turismo. E o Contour de Olambra, como é que ele é formado, como é que ele funciona, como é que são as reuniões? Então, para a formação, né, para a existência do Contour, existe uma legislação estadual que traz algumas regras, né, que a gente é obrigado a seguir. E, além dessas regras, a gente pode ter membros a mais. Então, no caso de Olambra, é isso. A gente não apenas tem as cadeiras já determinadas pela legislação estadual, que envolve, obviamente, a Secretaria de Turismo, né, representando uma parte do poder público, mas também outros departamentos, como esportes, educação, cultura. E na parte da iniciativa privada, nós temos representantes dos setores mais importantes ligados ao turismo, né, como o setor de hospedagem, setor gastronômico, setor de atrativos turísticos, receptivos. Então, são vários membros de cada segmento. E, além disso, a gente viu que havia necessidade de inserir mais pessoas dentro do conselho para tornar ele mais dinâmico e que ele representasse mais todo o meio que a gente está inserido, né? Uma personalização da cidade, no caso. Exatamente. Então, por exemplo, uma cadeira que a gente tem hoje no Contour, que foi criado recentemente, foi uma cadeira para a ADECAP, que é uma agência de desenvolvimento de todo o circuito das águas, no qual a Olambra faz parte, e a gente via que era fundamental, então, ter alguém que fizesse o elo, né, do que a gente estivesse tratando no município, ligado ao turismo, com todo o circuito, para que a gente possa criar uma sinergia. Até mesmo porque a gente não pode pensar a cidade só como a cidade, né? Mas tem que pensar no regional também, né? Exatamente. Na verdade, assim, o turismo, muito embora, por exemplo, o setor privado acaba olhando para si, ou mesmo o morador, né? Olhando muito só para sua rua, para sua rua, para sua cidade, para o seu bairro. No fim, ele é impactado por toda a região e ele impacta também toda a região. Com certeza. Então, o tipo de turismo que você pode vir a ter numa região vai influenciar ali, influencia a economia, influencia a questão trabalhista, o desenvolvimento do município, do meio ambiente, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, trazer tudo isso para dentro do Contour, buscando um desenvolvimento sustentável do turismo e que traga valor para todos. Primeiramente, para os moradores, né, para quem está no município, e depois para o
turista que vem para o município. Exatamente, né? Premissa básica de turismo, coisa que a gente aprende no primeiro dia de faculdade de turismo, é que o turismo precisa ser primeiro bom para o morador e depois para o visitante, né? E Pablo, você assumiu a presidência já há um tempo, foi há 3 anos? Agora é a terceira gestão. Seguida? Terceira gestão seguida. Sinal de que está fazendo um bom trabalho. Na verdade, né, eu entrei no Contur, acho que deve ter uns 8 anos. Participando daí realmente primeiro como membro, né, representando a gastronomia, e aí posteriormente fui eleito então para presidente. Agora o terceiro mandato assim, como você falou, até um motivo de orgulho, sinal de que um bom trabalho está sendo feito, né, mas é uma responsabilidade grande também de conduzir, de estar à frente desse órgão que é tão importante e de poder, né, claro, representar todo o turismo da cidade, né? E o trabalho de todos os colegas dentro do Contur que a gente vem fazendo é um trabalho de formiguinha, vamos dizer, muito tempo ali construindo, mas é de encher a gente de orgulho, assim, toda a equipe que está hoje no Contur, representando os diversos setores e os trabalhos que a gente vem conseguindo conquistar, nem sempre é tão visível, tão divulgado, né? Eu acho que o nosso Contur vive muito nele, que tem a ver com a cultura de Olambra, sempre houve muito a questão do associativismo ou do cooperativismo, e isso veio para dentro do Contur. Então, seja na forma de promover ações conjuntas, então já foi feito, né, algumas atividades que já foram feitas a partir do Contur, por exemplo, no passado, de fazer anúncio em conjunto, divulgando a cidade e não um estabelecimento, né, missões empresariais para visita em outros locais, inclusive recentemente nós fomos para uma feira em São Paulo para poder ver o que está acontecendo no trade turístico e até eventualmente avaliar se seria o caso de, em conjunto, a Olambra participar do evento, né, para expor o nosso município, a nossa marca lá e tentar conquistar mais visitantes. Legal. E como é que é um pouquinho essa relação entre a iniciativa privada, né, que são os empresários que fazem parte do Contur, e a relação, então, com a iniciativa pública, né, tanto o executivo e o legislativo? Bom, então, a primeira parte é na própria constituição dos membros do conselho. Que, no caso, não inclui o legislativo, né, é só o executivo que está lá dentro do Contur, né? Exatamente. O conselho, por ser, naturalmente, né, um papel de conselho, então ele auxilia ao executivo, né? Porque é quem vai, de fato, colocar em prática. Então, o Contur, ele é um apoio ao executivo, mas na sua própria constituição, de composição de membros, ele já tem a participação do executivo, do poder público, tem que ser menor do que dos demais setores, porque ele é fundamental, mas ele não deve ter a maioria para que, né, as decisões não sejam somente do executivo. Porque basicamente o Contur serve como uma ponte, né? É uma maneira em que os empresários e os moradores da cidade têm de ter voz ativa dentro do executivo, né? De poder manifestar os seus anseios, né? E as necessidades da cidade para poder propor para o executivo algumas medidas. Certo? Exatamente. E isso tem funcionado muito bem. Até agora, sempre o executivo participou muito bem, nunca houve um embate, né, ou algo em que
de fato fosse necessário essa questão da diferença do número de cadeiras dentro do conselho, mas isso é mais por uma questão do que é considerado saudável para um Contur funcionar bem. Ou seja, como ele representa o turismo, o poder público, ele é sim importante e também é interessado no turismo. Porém, por uma característica, né, da política, os governos mudam, mas o turismo vai continuar lá. Então, daí que vem a importância de manter as demais cadeiras com essa proporção, né? Então, a gente consegue, assim... Então, dessa forma, o poder executivo tanto pedir ajuda ou trazer o que está acontecendo, quanto o setor privado e até entidades, né, de classe, como a gente tem associações participando, podem trazer demandas num ambiente onde isso é discutido com os demais, criando de novo uma sinergia, né? Então isso é muito interessante. Então a partir daí, então a gente já tem um elo entre executivo e a sociedade privada, e o elo com o legislativo ele é feito ou através, né, de ofícios e de solicitações, ou até mesmo através da propositura de regulamentações e outras questões ligadas ao legislativo, como tem em andamento a regulamentação dos receptivos, né, que demanda um apoio do legislativo, ou até mesmo do plano diretor de turismo. Queria já entrar nesse assunto, inclusive, Pablo, né, contar um pouquinho da história, da evolução, né? Contur já tem mais de 20 anos aqui em Olambra, evoluiu muito ao longo desses anos, né? E agora está sendo trabalhado, então, a atualização do plano de trabalho, do plano diretor, né? E o que está sendo previsto, como é que você está enxergando aí o futuro que está sendo já colocado dentro desse plano diretor? Bom, o plano diretor é o guia, né, máximo dentro do nosso segmento do turismo, e esse é um outro exemplo de como tem que haver, de como acontece a sinergia entre o poder executivo, legislativo e nós representando a iniciativa privada e a sociedade, na verdade, né? Então, assim, estamos em revisão e elaboração do plano diretor em conjunto com o executivo. Então, é uma premissa do executivo, porém, o conselho se envolve muito dentro dessa temática. Até mesmo porque os empresários estão vivendo isso no dia a dia, né? Quem está sentindo na pele mesmo são os empresários que estão ali lidando com os turistas no dia a dia. Exatamente, lidando com o turista, escutando um morador, um cliente, também, né? Então, com tudo isso, a gente vem propondo, está montando uma série de ações de curto e médio prazo, com a visão principal, né, de fomentar o turismo na nossa cidade de forma sustentável, né? E que traga benefícios para a cidade, para o município. E se um morador, por exemplo, ele quiser participar do Contur ou até dar a sua opinião em relação ao que está sendo proposto nesse plano diretor, isso é possível? Como é que funciona isso, Pablo? É possível. Então, o rito, vamos dizer, do plano diretor, ele tem a sua formulação inicial. Depois disso, ele vai para uma audiência pública, onde vai ser aprovado ou não pela população, e nesse momento a população pode sugerir e entrar com né, algum questionamento, novas propostas. Mas é claro que não é necessário esperar a audiência pública para isso. Se algum morador ou empresário, ele pode procurar algum representante, algum conselheiro, né, que represente algum dos setores, ou me procurar diretamente para propor algum tipo de ação, ou até para esclarecer alguma dúvida, antes da audiência pública, sem problema nenhum. Mas, de qualquer forma,
já é garantido através do rito, né, que a população também participe diretamente, não só através dos conselheiros do conselho, mas também através da audiência pública. Exato. Porque a gente sabe que o morador ele é diretamente impactado com tudo que acontece no turismo da cidade, né? Então, nada mais justo do que dar a ele uma voz também, né? Para que ele participe desse processo e que ele possa colocar ali as suas opiniões, né? Às vezes ele tem algum problema, alguma coisa acontecendo na cidade que ele não está muito contente com o que está acontecendo, então ele pode procurar um conselheiro, ele pode se manifestar também para que a gente pense a respeito. Apesar de que a gente mora aqui, a gente vive isso no dia a dia também, a gente está bem ciente do que acontece, né, Pablo? Exatamente, Ivone. A gente vive os dois lados, eu acho que é sempre necessário um equilíbrio. O turismo, ele vai impactar a vida de qualquer um. Então, se ele aumentar, ou se ele diminuir, também vai impactar todos. Acho que Olambra hoje se destaca na região com sua qualidade de vida, com a beleza, em parte também pelo turismo, né? Você vê que em 2022, o maior responsável pelo crescimento do PIB do país foi o turismo. E o turismo ele tem uma característica interessante, porque ele acaba trazendo um recurso novo, vamos dizer, para a economia, do que só uma troca local, né? E Olambra, em conjunto com as flores, que também é outro motor, intensifica ainda mais esse crescimento econômico, que é muito benéfico. E, além de tudo, a própria característica do turismo também exige um cuidado maior com a cidade. Claro. Então, quando você visita cidades não turísticas, você percebe que o município como um todo não tem o mesmo zelo do que um município que é turístico. E isso a gente percebe claramente em Olambra, como todas as praças têm atenção, como as ruas, né? Os turistas falam muito isso. Nossa, impressionado como aqui é muito limpo. Sim. E é pelo cuidado que tem muito a ver com o turismo. E quem ganha com isso é o morador que está ali. Está aqui no dia a dia, né? Todo dia saindo de casa, andando num município mais gostoso de se viver. Com certeza. E a gente observa muita gente, né? Pelo menos eu recebo muita mensagem de pessoas que querem vir morar aqui em Olambra porque elas ficam apaixonadas por Olambra. E não é à toa, não é mesmo? Olha, eu percebo que, além de ouvir, né, as pessoas que querem morar aqui, quando eu saio de Olambra e vou para outros lugares, a gente fica tão acostumado que pra gente é o normal, é o mínimo. E aí, quando vai para os outros lugares, eu percebo o quanto que a gente conseguiu construir algo tão incrível que parece que, de fato, a gente está em outro país, né? É uma coisa muito boa de se estar aqui. E como você também nasceu e cresceu aqui, como Olambra evoluiu e melhorou, né? Até estava comentando com um empresário que estava visitando aqui Olambra, perguntou um pouco da história. Eu falei, nossa, quando Casabela começou não tinha nem asfalto na frente na rua, né? Então, assim, muita coisa mudou e foi melhorando. Sim. E, posteriormente, o turismo ajudou a acelerar algumas mudanças e crescimentos, né? Exatamente. O turismo vem, inclusive, como um dos grandes pilares da economia, né? Ele vem despontando aí na nossa economia do município, crescendo bastante. Eu que cuidei do mapa turístico durante muitos anos, ainda faço isso, eu percebo a quantidade de empresas que a gente vai inserindo a cada ano, né? São empresas novas que estão abrindo, porque as oportunidades estão aí, né? E vamos aproveitar e falar um pouquinho de futuro, Pablo. A gente estava comentando ali sobre o plano diretor, e já dá para dar algum spoiler aí do que está sendo previsto, do que está sendo pensado para a Olambra, para o futuro? Olha, primeiro, acho que a base que a gente está construindo, o plano diretor, está ligado a reforçar
a cultura, né, da cidade e trazer também, claro, a flor em conjunto. Então, de que Olambra consiga manter, né, essa cultura única da fusão da cultura holandesa com a brasileira. Sim, que já é uma mescla, né? Eu gosto de chamar isso de a cultura olambrense, porque a gente já tem várias coisas que são muito únicas, muito nossas, né? Muito particulares, né? Mas que fazem realmente parte desses pilares que sustentam o turismo, né? Tanto essa questão da cultura quanto as flores, né, Pablo? Exatamente. Então, a gente quer reforçar isso. Então, dentro disso, a gente vem discutindo um exemplo, algo que ajude as pessoas dentro por exemplo, na parte arquitetônica. Okay. Então, quais são os modelos adequados de fachada a se utilizar? Essa é uma das propostas que a gente tem dentro do plano, como uma forma de auxiliar, porque a gente percebe que a maior parte das pessoas quer contribuir, fazer algo diferente, porque isso vai encantando visitantes, vai criando um pertencimento. Né? E isso é um atrativo, mas também para o próprio morador, né? O orgulho de ter uma cidade que é diferente das outras. Sim. Mas às vezes a pessoa não sabe exatamente como, e aí quer, né, na maior das boas vontades, tenta fazer alguma coisa, mas às vezes sai uma coisa mais simples. Então esse é um tipo de exemplo. Claro que a gente tem várias frentes, então projetos ligados à parte econômica, à parte da educação, à parte cultural, à parte socioambiental, tudo isso pensando num turismo de longo prazo sustentável, né, baseado nesse pilar da cultura única de Olambra. Exatamente. E você, como proprietário de um restaurante, como é que você vê isso dentro da gastronomia, por exemplo? Essa questão de trazer a cultura para dentro do restaurante, como é que vocês fazem isso lá? Olha, eu acho, no caso específico, né, do Casabella, a gente vem sempre tentando reforçar a cultura holandesa, porque tem a ver com a nossa história, com o que a gente sempre fez. Mas eu vejo que isso não precisa ser único do Casabella. Quando a gente vê outros restaurantes na cidade com gastronomia totalmente diferente, a gente tem sorveteria italiana com arquitetura holandesa, o sushi... Servir um sorvete de flores, por exemplo. Exatamente. Né? Que já é uma mescla aí, que não é uma questão cultural, né? O sorvete de flores não é uma coisa que se vê na Holanda, por exemplo, mas tem tudo a ver com Olambra, né? Então é essa mescla mesmo, né? De trazer os elementos de Olambra para dentro da sua realidade. Restaurantes japonês com arquitetura holandesa e dentro tem sua decoração. Então isso cria uma força no município como um todo que encanta os visitantes, né? A flor na comida ali, vai num sushi, tem flor na pizzaria. Então eu acho que não é só uma questão de como fazer, mas é da importância de a gente trazer elementos, porque além de fortalecer a cultura local, então no próprio morador e criando uma identidade maior com o município, isso permite que um turista tenha uma experiência diferente em qualquer tipo de estabelecimento. E isso vai, então, seja na gastronomia, vai para floricultura, hospedagem, e até outros serviços, né, farmácia com fachada típica e tudo mais. Então acho que isso vai encantando as pessoas. E pode ser, na verdade, de uma maneira muito sutil, inclusive, né, Pablo? Claro, você pode ter uma fachada típica, mas você pode simplesmente receber o seu visitante, o seu cliente, dando um bom dia em holandês, por exemplo, fazendo ações pequenas, mas que trazem esses elementos para o dia a dia, né? Acho que a Casabella, por exemplo, faz isso de uma maneira super legal com a questão da louça típica, né, que vocês usam lá no restaurante. Sim, com a louça holandesa, né, de Delft. E tem outros, né, eu sei de hotéis que tem, por exemplo, um biscoito holandês na recepção do seu hóspede.
Então, acho que existem uma infinidade de coisas que podem ser oferecidas. Um dia, né, o dia do cliente, por exemplo, entregar uma flor como presente para o cliente. Dia das Mães acontece bastante isso. Né? Exatamente. Então, a gente consegue valorizar mais nossa cultura. E acho que tem muita gente já fazendo isso envolvida. E quanto mais isso se multiplicar, melhor para todo mundo, né? Que vai muito na questão da autenticidade, né? Olambra é uma cidade muito peculiar porque ela tem muito forte essa questão da cultura holandesa presente no nosso dia a dia, mas que a gente precisa levar essa experiência para as pessoas, mas de uma forma autêntica, né? Então, de que maneira fazer isso, né? E aí, eu acho que nesse sentido entra um pouquinho também essa questão da educação, né, Pablo? A gente tem aí um histórico de cooperativismo, né, de trabalho voluntário, que é uma coisa muito peculiar aqui de Olambra, é muito forte aqui também, mas sei que também está sendo prevista algumas ações dentro do plano diretor nesse sentido, para a gente até melhorar um pouquinho dessa cultura dentro das empresas, do segmento de turismo e também para a gente poder melhorar. Então, uma das propostas, por exemplo, é a questão de um selo de qualidade, né? Conta um pouquinho mais sobre isso. A gente vendo que existe esse crescimento, né, em todos os setores, algumas demandas foram surgindo. Então, a gente percebe o turismo, ele dá uma oportunidade muito grande, por exemplo, de uma segunda renda. Né? Como que a gente pode garantir que aquela pessoa que vai fazer um freelance no final de semana está comprometida a fazer um bom serviço ou a prestar o melhor para as pessoas, que ele não quer só, vamos dizer, se beneficiar ali sem se preocupar, né, com oferecer o melhor. Então, surgiu a ideia de que, nossa, mas é muito bom ter pessoas que, por exemplo, abrem um pequeno comércio só no final de semana e durante a semana ele tem um outro emprego. Isso é muito bom. Mas é muito ruim se ele fizer isso de uma forma, vamos dizer assim, mal feita, que atenda mal e que prejudique o município como um todo. A ideia é de que a gente crie um selo de empresa certificada, né, ou com um selo de qualidade que atesta que aquela pessoa passou por um treinamento, que ele conhece o município, ele sabe dar informações corretas, ou até cursos de formação, onde a pessoa tem um diploma de que ele fez o curso de conhecimento de Olambra, por exemplo. Então, na hora de contratar um freelancer para trabalhar num restaurante, por exemplo, o comerciante vai preferir alguém que já tem esse curso, já conhece, ele não precisa ensinar sobre Olambra e sabe que essa pessoa vai dar um bom atendimento para o cliente dele. É ele que está na linha de frente, né? Quem está lidando com o turista, com o cliente, é essa pessoa, né? Não necessariamente é o proprietário da empresa. Então é bom que ela tenha esse treinamento, que ela tenha conhecimento da cidade para poder passar para frente e não ficar falando um monte de besteiras, né? Exatamente. Então, num setor, por exemplo, de um guia, né? Então, assim, não há como impedir que um morador resolva hoje falar assim, vou receber algumas pessoas, vou levar pela cidade. Mas criando um certificado de guia, certificado da cidade, é possível aplicar uma prova, né, que garanta que a pessoa tem o conhecimento necessário para atuar como um guia certificado. Então o turista ele vai procurar, vai dar preferência por um guia que tenha esse selo, né? Então ao invés da gente trabalhar num lado de tentar impedir outras pessoas de trabalhar, o que a gente quer é capacitar todo mundo a oferecer o melhor trabalho. E aí com isso todo nível, né, sobe. Todo mundo se eleva. Exatamente. Aproveitar também para esclarecer um pouquinho da diferença, né, que a gente estava comentando sobre o guia de turismo. O guia de turismo é uma profissão regulamentada, a pessoa precisa fazer o curso, ela precisa ter o cadastro para poder trabalhar como guia, mas essa certificação que a gente está comentando aqui seria uma qualificação extra, né, Pablo? Então, seria um diferencial que não é só para guias, inclusive, mas para todos os profissionais da área,
poderem prestar um serviço ainda melhor aqui na cidade, né? Que fique bem claro essa diferença, né? Exatamente, porque de forma que o turista, por exemplo, ao buscar um profissional, ele veja a diferença, né, entre um profissional que tem essa certificação a mais, né? Exatamente. Do que um outro que não tem. Então está ali comprovado, né, o fato dele ter essa certificação de que ele tem um conhecimento maior e pode prestar um serviço melhor para aquele turista. Exatamente. Pablo, esse ano a gente está completando 40 anos de Expo Flora, de turismo a gente já está falando aí de mais de 30 anos, né? Muita coisa passou. E como é que você avalia um pouquinho essa trajetória que a gente tem traçado aqui em Olambra, um pouquinho do passado e um pouquinho do que a gente está imaginando aí para o futuro? Bom, o turismo, né, foi uma evolução muito grande, a ponto, né, de que antigamente se desesperava do que a gente ia fazer para atrair turista e a gente já chegou a ter que conversar no Contour do que nós vamos fazer com tanto ônibus vindo, né? Com tanto turista. E eu vejo, então, nesse sentido que essa escalada, ela atingiu um ponto alto, onde até, então, muitos empresários pararam um pouco de se perguntar sobre como trazer mais turismo e alguns novos empresários surgiram sem nunca ter essa dúvida, né? Abriu a empresa já com uma certeza de que teria cliente na porta. Exatamente. Né? Então, isso é uma grande mudança nesse período. Uhum. E eu acho que agora, para o futuro, a questão é exatamente de como a gente não deixa essa curva baixar, né? E como a gente mantém ela num crescimento adequado e benéfico para todos. Sim, com qualidade, com sustentabilidade, né? Que seja bom tanto para a cidade quanto para o visitante que vem para cá. Né? Exatamente. Então envolvem muitos desafios ainda, né? Que estão sendo previstos, inclusive, no plano diretor. Imagino que se alguém quiser conhecer o plano mais a fundo, ele pode, de repente, te procurar ou procurar algum dos conselheiros, né, Pablo? Então, se você quiser, não sei se você fica à disposição para isso, se quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal. Bom, a gente, Contour sempre faz suas reuniões na sede da Associação Comercial, então se alguém quiser procurar com o pessoal lá da Associação Comercial, consegue entrar em contato conosco e, né, deixar aí uma mensagem que o turismo, né, vem acreditar com a gente no turismo como um grande motor e fator de transformação e convidar, para quem não conhece Olambra ainda, de ver um pouco do trabalho que é realizado aqui, de como a junção do poder público com o privado dá certo. Aqui é um exemplo maravilhoso disso. Vem conhecer Olambra que vocês vão gostar. E por falar em convite, já quero aproveitar e te convidar a se inscrever no canal, já ativa também o sininho das notificações para você ficar sempre ligadinho em tudo que acontece aqui no nosso podcast. Pablo, muito obrigado pelo nosso bate-papo hoje, achei que foi muito interessante, tem muita coisa nova que o pessoal ainda não sabe sobre o turismo de Olambra, né, que está rolando aí nos bastidores, então tem muito conteúdo para ser passado ainda, né, e é por isso que eu quero te convidar também a acompanhar a gente aqui no canal. Toda semana, sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente está aqui de novo com um novo programa. Então, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Você sabe qual a melhor plataforma da região, de fácil acesso, disponível 24 horas para consultas e compras? Conheça o Regional On. Nele você encontra guias, jornais com reportagens diárias, turismo, shows e eventos. Além de tudo, aqui você encontra hotéis, pousadas, o melhor da gastronomia regional, nacional e internacional. Tudo sobre a região metropolitana de Campinas, Circuito das Águas Paulista, Baixa Mogiana e Sul de Minas. O Regional On agora na sua mão. Acesse! Descubra
Descubra uma experiência gastronômica única em Olambra. Bem-vindo, Restaurante Trattoria Holandesa. Sob a maestria do renomado chefe Marcel e da talentosa chefe Penha. Delicie-se com uma fusão de sabores da cozinha nacional e internacional, preparados com amor e dedicação. Localizado na charmosa Rua das Camélias, no coração de Olambra. Estamos abertos todos os dias, de segunda a domingo para o almoço. Venha viver momentos inesquecíveis, com os sabores únicos do Restaurante Trattoria Holandesa. Sabor é a nossa tradição. Uma cidade que te conecta com os ares e encantos da Europa, que te reconecta com as belezas naturais do Brasil e o clima inconfundível do interior de São Paulo, que te diverte, enche os olhos, molha a boca e faz pulsar o coração. Olambra te conquista no olhar, no sabor, na diversidade das flores e no amor. A 1h30 de São Paulo, bem pertinho de Campinas e acessível por algumas das principais rodovias do país, é destino obrigatório para quem quer viver novas e surpreendentes experiências. Redescobrir a força do sorriso que só um passeio inesquecível é capaz de revelar. Aqui, cada esquina encontra uma nova paisagem, desperta um sentido, faz valer a pena aquela viagem que há tempos você tanto planeja e que tanto está querendo fazer. Olha essa rua aqui, toda aquela gente ali, uma delícia de lugar para estar, curtir, registrar e, claro, eternizar. A capital nacional das flores está entre os destinos mais concorridos do país. É um lugar especial para quem gosta de arquitetura com contornos típicos e diferentes, para quem se interessa por tradição, origem, história, para os amantes de belas paisagens de água e de campo, de vida cultivada em parques e praças, por todo lugar. Aqui, cada receita é única, cada passo desvenda um novo cenário imperdível. E durante todo o ano, festas e eventos culturais, gastronômicos e esportivos mostram que é possível se apaixonar diversas vezes por um só lugar. Em Olambra tem joelho, tem chopp, tem moinho, tem doce, tem sombrinha na rua e debaixo da árvore, tem lojinha para quem curte umas compras, tem flores aos montes, de tudo que é jeito, para quem não vive sem cores. Tem muito da Holanda, mas também um pouquinho de cada lugar. E tem, acima de tudo, a magia que só uma estância turística completa é capaz de proporcionar.